É verdade. Tem muita gente que fala, mas o Apocalipse é simbólico, tem muito simbolismo ali. E quando as pessoas vêm com esse argumento, me dá até um pouquinho de raiva. Por que que me dá raiva? Porque normalmente a pessoa que vem com esse argumento de que o Apocalipse é simbólico, ele quer dizer assim, então é tudo fantasia, é simbólico, mas nada disso vai acontecer. É simbólico, então cada um dá uma interpretação. E eu vou interpretar de um jeito mais bonitinho para ficar leve, para todo mundo entender. E não é bem por aí. Se é simbólico, sim, e tem muita linguagem simbólica, é verdade. Só que cada simbolismo, cada símbolo significa uma coisa real. É verdade. Tem simbolismo. E aquele simbolismo a gente precisa entender. O que isso significa? Isso vai acontecer de verdade. Não vai acontecer de forma simbólica. Está escrito de forma simbólica, mas vai acontecer de forma real. E é interessante a gente ver que o Apocalipse não tem só linguagem simbólica. O Apocalipse tem linguagem simbólica, tem linguagem literal também, tem linguagem profética, que é o que predomina aí é a linguagem profética, tem a linguagem histórica e tem linguagem poética. Até a linguagem poética. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais tem músicas. O Apocalipse tem 10 músicas no Apocalipse. Então tem linguagem poética que são as músicas, tá? Mas o que predomina é a linguagem profética e também tem a linguagem simbólica. E o interessante é que o Apocalipse, já que é um livro de revelação, né? Ele tem que revelar, ele tem que deixar o simbolismo lá, deixar tudo ainda obscuro, com outra cortina em cima, outro escondido ali do véu. Não, o Apocalipse ele revela. Então ele fala do simbolismo, mas também revela aquilo que significa aquele simbolismo. Por exemplo, o Apocalipse fala de uma besta, uma mulher montada numa besta. A Babilônia, né? O que é essa Babilônia, a mulher montada sobre a besta? É a própria Bíblia, ela se auto-explica. Ela fala que a Babilônia, essa mulher montada na besta, é uma grande cidade. É um grande país que influencia todo o restante do mundo, que influencia os 7 continentes da Terra. Porque ela está montada sobre uma besta, e essa besta tem 7 cabeças. Puxa, uma besta de 7 cabeças, isso de forma realmente é simbólico? Claro que é simbólico. Você acredita que tem um dragão de 7 cabeças? Então só pode ser simbólico, não pode ser literal isso. Só que a Bíblia se auto-explica. O que são essas 7 cabeças que ela está montada em cima? A Bíblia fala. Ela fala assim, que essas 7 cabeças são 7 colinas, ou 7 montes, 7 montanhas, 7 juntar de terra. E eu entendo aí que esses 7 juntar de terra no planeta, o que é? São 7 continentes. Então essa mulher, esse grande país, ela influencia nos 7 continentes da Terra. E esses 10 chifres, o que são esses 10 chifres? A Bíblia também explica. Esses 10 chifres são 10 reis. Sou eu que traduzi isso aqui? Não, tá lá. Os 10 chifres são os 10 reis. Ou seja, são 10 presidentes. E esses presidentes são dessa época do futuro, são os mais importantes deste momento. Os 10 mais importantes. Então ela se auto-explica. Né? Cada detalhe ali fala de uma coisa e logo vai explicar. Ou então explica num outro capítulo, mas explica. Tá? Então é óbvio que tem muita coisa que a gente vai ler e vai saber, puxa, isso aqui realmente só pode ser simbólico, vamos entender aquilo que isso significa simbólico. E tem coisas que realmente a gente lê e fala assim, puxa, isso aqui não precisa ser simbólico. De forma literal, isso é possível acontecer? Então não tenho por que pensar que é simbólico. Isso aqui é literal. Por quê? Porque é fácil de ler, entender e saber. Isso aqui é literal. Então é uma questão de raciocínio lógico, obviamente, porque é um livro e a gente precisa interpretar. Mas ela se trata de uma profecia bíblica a respeito do futuro. Então, pensando principalmente nisso, que é uma profecia a respeito do futuro, todo o simbolismo vai se transformar em algo real, em algo de verdade. Não é porque é simbólico, porque vai ficar perdido e esquece, não. O simbolismo a maioria deles tem uma explicação, e mesmo aqueles que não têm explicação, vai se concretizar em algo real, mesmo que esteja escrito lá de forma simbólica.